Agora, a gente está falando aqui de desconforto abdominal, né? E como a gente fala sobre isso, a gente sempre lembra de alguns outros alimentos que também dão normalmente gases. Feijão, algumas pessoas ovo, Sim. brócolis, repolho. Esses alimentos são sinônimos de desconforto abdominal para muita gente. Tem algum jeito de evitar que esses alimentos causem gases? Sim, no caso aí dos feijões, por exemplo, dá para fazer um pré-preparo nele antes, então, porque o feijão ele vai aumentar a produção de gases, ele fermenta mais no seu intestino, porque ele tem o fitato na composição, que é um frutoligossacarídeo. Fala de novo, Ai, para as desculpa, pessoas falei. anotarem, põe a legenda, gente. Falei grego, desculpa. É uma fibra que a gente não absorve facilmente, então ela fermenta mais no intestino, causando gases. Como chama? Frutoligossacarídeo. Frutoligossacarídeo. Mas tem um apelidinho. Fale rápido, frutoligossacarídeo. Tem um apelidinho, Gente, é FOS. FOS, pronto, melhorou mais bastante. fácil. Então ela tem essa presença e quando coloca de molho, por exemplo, por um tempo, vai trocando essa água e tal, tem umas orientações de acordo com o tipo de leguminosa, porque feijão, grão de bico, lentilha, soja, todos eles têm isso. Você põe de molho, troca a água, quando preparar ele vai dar menos gases, porque vai diminuir um pouco a presença desse fitato. Você recomenda fazer essa troca de água quantas Isso. vezes ou quanto tempo? Durante 24 horas? Quando é feijão, ele tende a fermentar mais e ele demora mais realmente nesse processo. Então, para algumas pessoas pode ser até 48 horas, tá, de troca de água. Ou Então, seja, feijão já é aquela coisa que a gente precisa se preparar com um pouco de antecedência. exatamente. Quando a gente quer Então, comer, tem que né? ter planejamento. Tem que ter entendeu? planejamento. Aí nesse tempo eu falo assim, a cada 6, 8 horas troca de água novamente. E mesmo assim, quando for iniciar o preparo, começa o preparo com a panela aberta, vai subir ainda uma espuminha, vai tirando, né, com uma colher, alguma coisa assim, aquela espuma. Quando parar de produzir espuma, aí sim tampa e finaliza o processo. O bom de fazer o remolho, que é o nome desse processo, é que já deixa o alimento mais molinho, então demora menos na hora de cozinhar. Então já é ótimo. 48 horas e mais algumas horas para fazer o feijão. Eu faço dessa forma, que mas pra mim ajuda funciona bem. né? Para mim também funciona É bem. perfeito. Agora, por que algumas pessoas têm mais essa predisposição a ter gases com esses alimentos e outras menos? Cada ser humano é único, né? Ai, gente. Você vê, nós somos especiais. Sempre, todos Então, e todas. Exato. Então, tem pessoas que são mais sensíveis na parte aí gastrointestinal, estômago e intestino, e vão ter mais facilidade de produção de gases, enfim, fermentação, até por conta da microbiota intestinal. Essa microbiota, ela é ajustada, vamos dizer assim, ao longo da vida. Então, de acordo com o estilo de vida, se treina, se hidrata bem, se alimenta bem, aí vai ter ali um equilíbrio dessas bactérias que vivem no nosso intestino e que vão fermentar mais ou menos esses alimentos também. Até tá? o tipo de parto que a pessoa nasceu, se ela foi amamentada ou Sim. não, também interfere na microbiota, Interfere, né? exatamente. Quando a gente pergunta isso no consultório, as pessoas ficam achando que a gente é maluco, mas exatamente, interfere muito na microbiota. Então, a microbiota é um fator, essa já predisposição a ter esse intestino, esse estômago mais sensível, né, mais inflamadinho, é outro fator. Então, depende muito de cada um realmente nesse sentido. Qual?